Números 13, 25. Glória a Deus. Quero você abrir. Enquanto você abre, como sempre, quero glorificar a Deus, quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, aqui no meu lado, pelo TikTok. Que Deus possa estar abençoando a vida de você, onde você estiver. Que essa palavra alcance a tua vida, transforme a tua história. Que essa palavra traga direções de Deus para você, como está trazendo para nós aqui nessa noite, amém? Vamos à palavra do Senhor, Números capítulo 13, versículo 25, diz assim, as Sagradas Escrituras: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes os frutos da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra ao qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito fortificadas, grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é muito forte, mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. E éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também eram aos filhos deles. Olhe para cá. Nessa noite, o Espírito de Deus, Ele quer preparar o seu coração, preparar a tua vida, para você aprender a lidar com um dos sentimentos mais desafiadores que podem alcançar o nosso coração. E tenho certeza que em algum momento da sua vida, em alguma circunstância, possivelmente esse sentimento já possa ter visitado você, visitado o teu coração, visitado a tua alma. Que sentimento é esse, pastor? É o sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança, para nós entendermos, se formos olhar para o dicionário, primeiro, o sentimento de insegurança nada mais é do que um sentimento de desamparo, de medo, de estarmos nos sentindo em perigos, abandonados, entregues, não é a nossa própria sorte. Então uma pessoa que se sente insegura é uma pessoa que se sente desamparada, que tem medo, que se sente desprotegida. Mas uma outra definição de insegurança, que é o que muitas vezes pode visitar o nosso coração, é este medo de falharmos, de fracassarmos, de não sermos o bom o suficiente, de não sermos capazes de lidar com alguma coisa. E quando a insegurança, ela não apenas visita, porque em algum momento nós poderemos ser visitados pela insegurança, mas quando a insegurança, o sentimento de insegurança, ele toma conta da nossa alma, esse sentimento, ele tem o poder de paralisar você, de impedir você de acreditar no sonho, no projeto,
no propósito que Deus possa ter na sua vida. Uma pessoa que ela é tomada pelo sentimento de insegurança, ela tem medo de tentar, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de crer, ela tem medo de confiar. Uma pessoa que é tomada pelo sentimento de insegurança, ela pode ser paralisada na sua vida. E muitas são as pessoas que são tão tomadas por suas inseguranças, que elas não estão conseguindo viver totalmente o seu potencial. E esse sentimento de insegurança, ele pode ter sido gerado dentro de nós, por causa de traumas, por causa de rejeições, por causa de um passado triste. O sentimento de insegurança pode ter sido gerado dentro de nós, muitas vezes por causa de palavras de descrédito, por causa de um ambiente familiar destrutivo. Então são muitas pessoas que na sua vida passaram e lidaram com situações que foram trabalhando na sua alma, na sua mente, e gerando nelas muita insegurança. E isso muitas vezes reflete na vida toda da pessoa. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas tendo um tipo de comportamento, e muitas vezes nós não compreendemos. E muitas vezes o comportamento daquela pessoa nada mais é do que apenas a manifestação de uma insegurança que tem dentro dela. Escute o que eu vou te dizer. Às vezes quem grita mais alto é o mais inseguro. Às vezes quem precisa mostrar que é o mais valente, que é o mais macho, às vezes o que precisa mostrar que é o mais bom no soco, o mais capaz, é apenas uma pessoa que passou por tantas coisas da vida dela, que ela é tão insegura, que ela precisa se provar para si mesmo e se provar para os outros. Às vezes pessoas que passaram por situações na sua vida, que lhe geraram inseguranças, depois, no avançar da sua vida, elas têm uma autoestima tão baixa, que elas aceitam qualquer coisa. Às vezes, como pastor, eu lido com irmãs que estão vivendo em relacionamentos de abuso, de violência, de abandono, que a gente diz assim: irmã, por que tu está vivendo isso? Por que tu já não deu um basta nisso? Por que tu ainda está te permitindo viver isso? É porque às vezes a pessoa passou lá na infância, passou na juventude, por coisas na sua vida que fizeram aquela pessoa se sentir insegura em relação a ela mesma, a sua identidade, a sua imagem, a quem ela era, que então no depois mais velha, a pessoa fica aceitando migalhas da vida, migalhas. Às vezes entra num relacionamento que não tem amor, às vezes se submete a um relacionamento que é só abuso, que é só coisas ruins, mas a pessoa fica presa naquilo. Por quê? Porque ela não acredita que ela é boa o suficiente para ser feliz, ou para ter algo melhor na sua vida. Então a insegurança, ela nos paralisa, a insegurança nos impede de crer, de confiar, a insegurança nos impede de acreditar no propósito e viver o potencial que Deus tem para nós. E a insegurança, ela pode gerar na sua vida marcas terríveis. E o que tem a ver com a história que nós lemos aqui? O povo de Israel havia passado mais de 400 anos no Egito. Deus então tira aquele povo por um milagre do Egito, mas tira com uma promessa. Deus diz: eu vou tirar vocês do Egito e eu vou levar vocês para uma terra boa. A promessa de Deus é uma terra próspera, é uma terra abençoada. Deus usa um termo assim: é uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera
e abençoada. Quem já ouviu essa história? 400 anos eles ficam no Egito e Deus dá a promessa de tirá-los do Egito. Eles passam 40 anos no deserto indo para essa terra. E quando agora eles estão para entrar na terra, se preparando para entrar na terra, Moisés tem uma estratégia. Moisés então envia 12 homens para espiar a terra, para ver a terra, porque agora eles estão chegando na terra. E quando estes 12 homens, eles vão para espiar a terra, quem está entendendo? Amém? Quando estes 12 homens vão à terra para espiar a terra, eles ficam lá 40 dias. Quando eles retornam, eles vão dar a Moisés. Moisés vem e vem todo o povo, e eles vão dar para Moisés agora o relatório daquilo que eles viram na terra. Amém, gente? E agora eles vão dar o relatório. Eles saíram do Egito com uma promessa de ir para uma terra próspera que emana leite e mel. Agora eles estão para entrar na terra. Moisés manda 12 homens para espiar a terra, para ver como a terra é. Os homens passam 40 dias lá e voltam. Reúne-se todo o povo, a multidão está toda lá, todo o arraial, todo o povo reunido. Então aqueles homens vêm para dar o relatório. Aí eles começam a dizer assim: verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente a terra é próspera, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Só que tem um porém. Lá tem cidades muito fortes, lá tem homens fortes, preparados, lá tem homens de guerra. E aqueles espias, eles começam então a jogar na alma de toda a multidão apenas palavras negativas acerca da terra. Aqueles 12 homens, 10 começam a jogar apenas as coisas ruins que eles viram. Eles ficaram apegados apenas àquilo que para eles parecia de ruim. Mas dentro daqueles 12 tinham dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb, ao invés de ficarem olhando para aquilo que era ruim, eles olharam para aquilo que era bom. Mas leia depois o capítulo 13 e o início do capítulo 14 em casa, para nós tomarmos tempo aqui. Mas você vai observar o seguinte, que aqueles homens, eles focaram apenas no que era ruim e começaram a jogar isso no povo. Quando o povo ouviu isso, sabe o que aconteceu? O coração do povo se encheu apenas do que era ruim, do que era negativo. E aí o início do capítulo 14 diz que então o povo começou a chorar. Todo mundo, era homem, mulher, velho, criança, todo mundo chorando, dizendo: Moisés nos trouxe aqui para morrer na espada desses homens. Como assim? Porque Moisés não nos deixou no Egito. E eles então começaram a chorar. Primeiro, o relato foi de que a terra verdadeiramente era a terra que Deus havia prometido. Mas depois eles começaram a relatar as dificuldades na terra. O povo esqueceu o que eles ouviram primeiro, e eles só guardaram o que ouviram depois. O ser humano tem essa capacidade de focar sempre no que é negativo. O ser humano tem a capacidade de compartilhar, de dar atenção sempre na dificuldade, no que é ruim. Você, quem trabalha com internet, conhece um pouco de internet, sabe que notícia ruim, as coisas negativas, elas engajam e dão muito mais audiência do que coisas positivas. Por isso que tem gente que não importa, pode falar mal ou falar bem, tem que falar da pessoa ali. E às vezes falar mal, colocar coisas que geram
coisas negativas, contendas, briga, às vezes é mais favorável, que dá mais engajamento, porque as pessoas elas tendem muitas vezes a focar, às vezes no que é ruim e esquecer no que é bom. E isso aconteceu com o povo. O primeiro relato é: a terra é boa, a terra é próspera, a terra é maravilhosa, está aqui os frutos da terra, e verdadeiramente é a terra que Deus prometeu. Mas aí eles têm dificuldade, aí o povo já não escutou mais nada. E o coração do povo foi tão tomado do que era ruim e negativo, que eles começaram a chorar. A insegurança, ela age mais ou menos assim na nossa vida. É um sentimento, é uma palavra, é um acontecimento na nossa vida, que pode nos desestruturar, e nos prender apenas no que é negativo, roubar de nós a fé, a esperança, a expectativa, nos impedir de crer, de sonhar, de confiar e avançar na nossa vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para que uma palavra do Senhor seja liberada sobre a tua vida, para que nós venhamos aprender a vencer a insegurança. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus nessa noite bem forte? O título da minha mensagem nessa noite é: Vencendo a Insegurança. Capítulo 14 vai mostrar então que depois do relato, o povo começou a chorar. Caleb teve que intervir. Caleb mandou o povo até se calar. Caleb interviu, que foi um dos espias. Não, parem. Ele até que intervir. Mas olha o que diz lá no versículo 14, no capítulo 14, versículo de número 7. E falaram, vai ali, 14, 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Depois que os 10 geraram em toda a multidão o sentimento de insegurança, e eles ficaram com medo. Era melhor nós ter ficado no Egito, nós viemos aqui para morrer, e a insegurança tomou eles. Josué e Caleb interviram. Josué mandou eles se calarem, e aí vai dizer o seguinte: a terra é muitíssimo boa. Pastor, como eu faço para vencer a insegurança? Como eu já disse, a insegurança, às vezes ela pode nos visitar. Às vezes você pode estar prestes a entrar num local de trabalho e dizer: será que vai dar para mim? Será que eu consigo? Será que eu tenho condições? Você está ali, não é às portas de se matricular na faculdade. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que isso aqui é para mim? Você pode estar querendo dar um passo a mais no teu relacionamento. Você pode estar querendo dar um passo a mais com Deus. Agora nós vamos fazer um batismo em setembro. Você pode estar querendo dar um passo a mais com Deus. Então há momentos que a insegurança pode nos visitar. E como nós fazemos para vencer? Primeira coisa, para você vencer as inseguranças, concentre-se no seu potencial e não nos seus limites. O que o povo fez? O povo se concentrou nos limites, porque eles: quem somos nós? Nós viemos aqui para morrer. A terra é boa, e não é uma terra qualquer. Ela é boa porque foi Deus que prometeu. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. O que Josué e Caleb vão fazer é levar o povo a mudar o foco. Nós nos sentimos inseguros, muitas vezes na nossa vida, porque a gente tende, muitas vezes, a colocar os nossos olhos nas nossas limitações, nas nossas incapacidades. Pastor, quem sou eu?
Pastor, eu olho para mim e não vejo condições. E às vezes você pode focar muitas vezes nos teus limites, nas tuas incapacidades. Muitos dos homens de Deus, eles passaram por essa crise. Moisés, por exemplo, quando Deus escolheu Moisés, Moisés chegou a dizer para Deus: se Deus escolhe outro, eu não tenho condições, eu sou gago, eu não sei nem falar, o Senhor quer que eu lidere mais de 2 milhões de pessoas, Senhor, escolhe outro, eu sou homem não é de lábios pesados. Você vai ver que muitos homens que Deus escolheu, eles entraram nesse conflito. E muitas vezes da sua vida, o inimigo vai plantar pessoas para maximizar em você a sua atenção nas tuas faltas de capacidade. Às vezes, na tua aparência, no teu físico. Às vezes, não é no teu pouco preparo. E o inimigo vai trabalhar de todas as formas, para que você fique todos os dias olhando para aquilo que te falta. Ah, pastor, eu não tenho faculdade, lá todo mundo tem faculdade. Ah, pastor, eu não tive estudo. Ah, pastor, tá louco, olha, imagina eu, irmão, baixinho. Não sou loiro, não tenho os olhos azuis, não tenho 2 metros, eu sou baixinho, olha aqui. Quem disse que Deus, Ele precisa de coisas que muitas vezes nós achamos que é necessário? Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Pastor, eu não vim de uma família de posses, eu não vim de uma família de sobrenome, eu não vim de uma família de gente rica. Eu quero dizer para você, Deus tem propósito, Deus tem sonhos, Deus tem projeto na tua vida, e não é tempo de você perder tempo e ficar olhando para as tuas faltas de capacidades, ficar olhando para aquilo que você não possui. Tira os teus olhos daquilo que você não tem e coloca os olhos daquilo que você tem. Pastor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho vontade de trabalhar. Então Deus vai te honrar. Pastor, eu não tive isso, eu não tive aquilo, mas eu tenho fé. Então Deus vai te abençoar. E através daquilo que você já tem, Deus vai levar você a conquistar aquilo que você ainda não tem. Só quem recebeu, levante a mão e diga amém nessa noite. Você pode passar a vida toda dizendo: pastor, mas eu não tenho, e a vida toda passar. Ou você mudar a ótica e dizer: pastor, eu ainda não tenho, mas eu vou ter em nome de Jesus. Eu fico tão feliz quando eu vejo um irmão da igreja se formando. Eu fico tão feliz quando eu vejo um irmão da igreja crescendo, sendo abençoado. Como é maravilhoso quando termina um culto de domingo, um irmão diz assim: mas pastor, vai na rua, unge o meu carro, comprei um carro. Irmão, essa é a coisa que eu mais amo. Que maravilha. Você está na fé, você é da fé. Deus está operando na tua vida, e Deus quer fazer grandes coisas na tua história. Não permita mais Satanás ficar lembrando você do que te faltou. Talvez, pastor, eu não tive um pai presente. Pastor, eu não tive uma família. Pastor, eu não tive capacidade de estudar. Eu tive que trabalhar cedo. Pastor, eu não tive isso. Pastor, eu não tive aquilo. Então, você não teve, mas você tem um Deus na tua vida que vai te levar a viver grandes coisas na tua história. Deixa a insegurança para lá.
que ser mais metido. Tem que ser mais metida. Não estou falando de ser cheio. Eu estou falando de ser um homem ou uma mulher cheio de fé. De acreditar no que Deus pode fazer através de você. Você acredita que lá no lugar que você trabalha, Deus pode honrar você lá? Fazer você crescer no teu trabalho? E ampliar? Você que empreende, você que tem o seu negócio, você ser mais abençoado ainda? O problema é que o inimigo, ele quer fazer a gente ficar com os olhos fixos nas nossas faltas de capacidades, nos nossos limites. Deus é na tua vida. Deus vai fazer coisas tão lindas na tua história. Você nem imagina onde Deus quer levar você. Você nem imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez você passou por processos que foram minando a tua autoestima, relacionamentos, família. Constantemente eu digo isso, sabe aquele seio familiar? Tu nunca vai ser feliz, tu nunca vai se dar bem com ninguém, tu nunca vai ser ninguém na tua vida. Há pessoas que já estão num segundo relacionamento, talvez passaram por um primeiro relacionamento traumático. Parece louco o que eu vou te dizer nessa noite. Mas é como se Deus colocasse nessa noite molas debaixo dos teus pés. Porque em nome de Jesus, todo o processo, todo o trabalho de Satanás, para levar você a acreditar que você não pode, você não consegue, você é incapaz, está sendo quebrado nessa noite. Pode aplaudir, aplauda o Senhor nosso Deus. Versículo de número 8 diz assim, capítulo 14, versículo 8. Lembre onde nós estamos. 10 espias vieram e só falaram que era ruim. O povo ficou cheio de insegurança, começaram a chorar. Ai, nós vamos morrer. Josué e Caleb, não, pera com isso. A terra é boa, a terra é muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, e nos dará essa terra, que é terra que mana leite e mel. Ele diz assim, basta apenas o Senhor se agradar de nós. Tira os olhos, leia depois. Aqueles outros 10, os olhos dele estavam lá nos outros. Eles são grandes, nós somos como gafanhoto perto deles. Eles são preparados, eles são isso, eles são aquilo. Aí Josué e Caleb dizem assim, não, olhe para você, se Deus se agradar de nós. Fica olhando para os outros, olhe para você. Segundo passo para vencermos as inseguranças. Repita comigo assim, diga: evite comparações. Evite comparações. Eu queria ser tanto como fulano. Eu queria ser, imagina eu queria ser tanto que nem o pastor fulano. Eu queria pregar como ciclano. Eu queria ter tanto um casamento, eu queria tanto que o meu casamento fosse igual ao casamento deles ali. Eu queria que os meus filhos fossem igual aos filhos dos outros. Irmão, isso é um veneno.
Isso só vai trazendo mais insegurança. Comparações só trazem mais inseguranças. Eu tinha uma familiar que ela tinha esse péssimo hábito. Ela adorava diminuir a gente, comparando a gente. Porque o teu primo tirou 10. Tu viu fulano? Fulano não sei o quê. Não vou falar, tá transmitindo, não tem problema. Uma tia minha, ela adorava menosprezar a gente. E tudo, os outros eram melhor que a gente. Tu viu teu primo? Como ele está bonito? O cabelo do teu primo sim é bonito. Então, se você parar para observar, essa estratégia ela é usada. Aonde muitas vezes, através de comparações, querem diminuir você. Aonde, através de comparações, querem menosprezar você. Querem fazer você se sentir inferior. E aí essas coisas vão entrando dentro do teu coração, dentro da tua alma. E você passa a acreditar que você tem que regrar a tua vida, que você tem que ser para ser melhor, para ter mais do que os outros. Tem gente que não troca de carro porque quer um carro melhor, ou porque quer esse carro aqui eu gostei mais. Tem gente que troca de carro porque tem alguém que tem um carro melhor que o meu. Tem a pessoa que ela não pinta a casa dela porque ela quer ver a casa dela pintada. Ela pinta a casa dela porque eu fui lá na casa da minha cunhada. Nossa, ela pintou a casa dela. Olha o jeito da minha casa. Não, tem que pintar a minha casa também. Então a pessoa vai pintar, mostrar que ela também pode. E aí existem pessoas que passam a vida toda competindo com os outros, nunca isso ter fim, e não traz para a pessoa nenhum sentimento de realização ou de algo bom. Então, essa necessidade de se comparar, às vezes nada mais é do que a fuga de uma raiz de insegurança. É aquilo que eu disse no princípio, a pessoa precisa estar sempre se provando, é a pessoa que precisa estar sempre mostrando para os outros que está bem, sempre mostrando para os outros que está bem, que está bem, que está bem com o dinheiro, que está bem no casamento, que tá, a pessoa ela tem uma necessidade de se provar que está bem, que ela está bem, que na vida dela está tudo bem, e aí isso nada mais é do que às vezes que a fuga de uma insegurança. E aí a gente começa a calcular a nossa vida, a gente começa a medir a nossa vida pelos outros. Ai, meu casamento tem que ser igual ao do fulano. Ai, meu ministério tem que ser igual. Ai, os meus filhos tem que ser igual. Escute o que eu vou te dizer, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você olha na rede social, aquele casamento, todo dia foto, meu amor, meu não sei o quê. Lá no bastidor, às vezes nem no mesmo quarto dorme. Mas na rede social é um casal maravilhoso. E aí, você às vezes está se comparando, mas não passa de um fake news. Entenda, sua vida não pode ser medida pelos outros, que a sua vida não pode ser comparada com a dos outros. Entenda que a sua vida é só sua, e só existe um que você precisa agradar, e só um que você precisa compreender, que é Ele que tem que se agradar de você, que é o Senhor nosso
Deus. Pessoas que têm baixa estima, pessoas que são pessoas inseguras, elas não conseguem dizer não. Me dá R$100 aí. Ai, toma. Não. Eu lembro que eu falei há um tempo atrás, eu vou repetir. Tome cuidado. Ser bonzinho não é dizer não, sim para tudo. Ser bom não é dizer sim para tudo. Ser bom é fazer o que é justo, o que é certo. Ser bom não é querer agradar todo mundo. Se a gente tentar agradar todo mundo, a gente acaba se dando mal. Tem nãos que a gente precisa dizer, tem freios que a gente precisa colocar, tem limites que a gente precisa colocar. Só que quando nós temos inseguranças, a gente tem medo das pessoas não gostar da gente, a gente tem medo, vai se magoar, a pessoa não vai falar mais comigo, a pessoa vai ficar triste. Mas quem disse que isso é um problema? Se você está fazendo o que é certo, você está agradando a Deus, e se você está agradando a Deus, Deus vai te honrar. Tome cuidado para que a insegurança não faça de você uma pessoa permissiva demais na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Tem pais que não diz não para os filhos. Tem pais que não educam os filhos. Tem pai que deixa os filhos fazer qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Os pais não põem limite. Ai, pastor, mas se meu filho ficar triste, se meu filho ficar brabo comigo, fica até a barriga roncar. O filho fica brabo aqui. Quando chegar a hora do café, ele já deixou de estar brabo. Ele diz: mãe, cadê meu café? Já esqueceu que está bravo contigo, irmã. Para com essa insegurança de achar que teus filhos não vão te amar. Seus filhos vão deixar de amar você, minha irmã. Você tem que dizer: não vai fazer, senta aí, fica quieto, acabou. É assim. Aí fica bravo, mas daqui a pouco se acalma. Daqui a pouco já esqueceu. Para com as inseguranças. Você tem que só se preocupar com um se agradar de você. Se o Senhor se agradar de você, levante a tua mão ao céu, a terra será tua. Quem pode aplaudir, aplaude o Senhor nosso Deus essa noite. Então, para vencer a insegurança, não se compare com os outros. Evite as comparações. Terceiro, aqui eu encerro. Para vencer as inseguranças, versículo de número 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha Josué e Caleb, para com isso. Vocês se esqueceram que essa terra foi Deus que nos deu? Se eles tinham alguma proteção, acabou, porque agora nós estamos aqui, e foi Deus que nos trouxe aqui, e Deus que nos deu essa terra. Se eles tinham uma proteção, acabou, e como pão nós vamos devorá-los. O Senhor está conosco. Então, cutuca, incomoda alguém, diga para essa pessoa assim, ó: Deus está contigo. E essa é a terceira forma de nós vencermos a insegurança. Para vencer a insegurança, tenha uma fonte de segurança. Para vencer a insegurança, tenha uma fonte de segurança. Josué e Caleb estão lembrando o povo, nós não estamos sozinhos aqui. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós não viemos aqui
pela nossa vontade. Nós estamos aqui porque essa é a terra que Deus prometeu. E se Deus prometeu a terra, Deus é a nossa. Eu já contei essa história algumas vezes. E tem vezes que meu irmão assiste o culto. Tenho certeza que ele não vai ficar bravo. Eu estava me convertendo, fazia algumas poucas semanas que eu estava chegando na igreja. Mas o amor de Deus já estava tão forte de mim, e eu já estava sentindo tanto Deus dentro de mim, que eu já estava crentão, eu já estava pregando, já creio. Aí um dia lá, eu e meu irmão, jogando um futebol, Betinho, jogando um futebol naquele... Futebol é um esporte de contato, sim ou não? Imagina irmão contra irmão, 2 anos de diferença. Arranca dedão, quebra canela, e o meu irmão se lanhando, e ali se pegando e eu tirando a bola do meu irmão. Eu e meu irmão sempre jogavam um contra o outro. E de repente, eu olhei e estava o meu irmão assim, ó. Eu parei de jogar e disse: o que houve aí, cara? Eu falei: o que houve aí, cara? Ele tinha ido numa casa de religião, e uma senhora fez um cordãozinho para ele, encheu de um bolotinha. E aí ele pagou um dinheiro lá, e aquela senhora disse para ele que aquilo era a segurança dele. Só que aí, no contato do futebol, a segurança arrebentou. E eu olhei, estava meu irmão dando boletinha no meio da grama. E eu disse: o que houve, rapaz? Ele disse para mim assim: tu arrebentou minha segurança. Eu disse: quê? Tu arrebentou minha segurança. Bom, eu crente, novo convertido, eu comecei a rir, falei: não acredito. Eu falei para ele: mas que segurança é essa? Que tu precisa dar segurança para tua segurança, meu irmão? Eu falei: meu irmão, eu sim conheci a verdadeira segurança. Ela não se rebenta, ela não se estraga, ela não se perde, ela não está de pendurada no pescoço, mas ela está lá no céu, cuidando e zelando pela minha vida 24 horas. O nome da minha segurança chama-se Jesus Cristo. É Ele que está cuidando de mim. Quem entendeu, aplauda Ele bem forte nessa noite. Confiam em carros, cavalos, na força do seu próprio braço, na capacidade do seu intelecto. Contudo, eu confiarei no Senhor Deus, o Deus da minha salvação. Ele é a minha segurança. Para vencer as inseguranças, encontre a fonte de segurança. É um lugar, é um alguém e um lugar. O Salmo 91, louvor, pode te preparar. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, esse vai descansar. O povo estava chorando, o povo estava angustiado, o povo estava dizendo: e agora, como nós vamos entrar na terra? Eles são mais preparados, olha, eles são muito altos, como que nós vamos conseguir? Moisés nos tirou do Egito para morrer na espada deles. Josué e Caleb estão dizendo: para com isso, vocês se esqueceram quem nos trouxe aqui? Vocês se esqueceram quem prometeu a terra? Vocês se esqueceram de quem está conosco? Se eles tinham alguma proteção, a proteção deles acabou, porque agora chegou o povo de Deus, e a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Talvez você passou por tanta situação na sua vida, traumas, rejeições, abandonos.
doenças, palavras que foram ditas a você, palavras que falaram aos teus ouvidos. Talvez você passou por tantas coisas que foram gerando em você inseguranças, e você está aí, às vezes com medo de tentar, com medo de acreditar, com medo de avançar, impedidos de viver o propósito todo que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite existe uma fonte de segurança para a sua vida. Que todas as palavras que possam ter entrado não vão significar mais nada. Jesus o poderoso, Jesus o grande, Jesus o maravilhoso, Ele está neste lugar nessa noite, e Ele é a fonte da nossa segurança. Certamente Deus é contigo. Fique de pé onde você está. Jesus é a fonte da tua segurança. Se preocupe apenas agradar a Ele, servi-lo, agradá-lo, honrá-lo, e a terra vai ser tua. Pastor, que terra que você está falando? Aquilo que você precisa, a promessa de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida, porque todas as inseguranças já ficaram para trás. Feche os seus olhos aonde você está nessa noite.